Vamos dar continuidade ao nosso curso de termodinâmica e mecânica quântica, seguindo com equilíbrio térmico. Então, aqui eu tenho um sistema constituído de dois subsistemas de energias interna U1 e energia interna U2, volumes V1 e V2 e número de partícula N1 e N2. A parede entre esses dois sistemas é uma parede fixa, impermeável e diatérmica. Logo, ela permite apenas a troca de calor. Então, é uma parede diatérmica, ou seja, permite a troca de calor, mas ela não permite a troca de partículas. É uma parede impermeável, e fixa. A parede externa, ela é uma parede adiabática, rígida e impenetrável. Ou seja, impenetrável significa que nenhuma partícula pode escapar nem entrar no sistema. Rígida significa que o volume total do sistema é constante. E adiabática significa que a energia interna total do sistema é constante. Então, o que a gente tem como a parede externa é a adiabática, a energia total do sistema, que é a energia do sistema 1 mais a energia do subsistema 2, a energia do subsistema 1 mais a energia do subsistema 2 é constante, porque a parede externa é adiabática. Bom, o que mais que a gente tem? A gente vai ter também que o volume total do sistema, que é o volume do subsistema 1 mais o volume do subsistema 2, também é constante. E a gente vai ter que, porque a parede externa ela é rígida, e o número de partículas total do sistema é o número de partículas do subsistema 1 mais o número de partículas do subsistema 2. Isso aqui também é constante. O número total de partículas do sistema total é constante. Ok, para a gente que vai interessar por enquanto é essa primeira equação aqui. Então, daqui a gente pode calcular o diferencial. Então, vou ter o diferencial de U igual ao diferencial de U1 mais o diferencial de U2. Como a energia interna ela é constante, a energia interna total é constante, o diferencial dela é igual a zero. Então, daqui a gente conclui que o diferencial U2 é igual a menos o diferencial U1. Bom, como nós vimos, a entropia ela não é constante, né? Ela tende a aumentar, ela se mantém constante se o sistema for reversível, e ela aumenta, né, com o tempo se o sistema for irreversível, né? E também no equilíbrio ela
ela fica constante, né? Ok? Então, o que a gente pode escrever? A entropia total, quem vai ser? Entropia total. Ela vai ser a entropia do primeiro subsistema mais a entropia do segundo subsistema. Essas são as entropias, né? Então, como a entropia nesse caso ela é função das energias internas, né? Só para esclarecer, na verdade, a entropia ela é função. Eu vou apagar aqui. Ela é função da energia do primeiro sistema, o volume do primeiro sistema, número de partículas do primeiro sistema. Ela é função da energia do segundo sistema, do volume do segundo sistema, número de partículas do segundo sistema. Mas a gente vai chegar naquela expressão de novo. Só apaguei para poder explicar isso de maneira mais clara. Só que isso aqui é a soma das entropias de cada sistema, né? Eu posso aqui afastar, ó. Vou colocar aqui a entropia do sistema 1 mais a entropia do sistema 2. Então a entropia total é isso aqui, a soma das entropias, que dependem desses parâmetros, como a gente já viu anteriormente. Só o que vai acontecer aqui? Por que fica só em termos das energias? Porque a gente viu que a parede ela é impermeável. Se a parede é impermeável, então não há troca de partículas, só tem troca de calor entre esses dois, o que faz variar a energia interna. Mas V1 e V2 não variam, porque a parede é fixa, né? E N1 e N2 não variam, porque a parede é impermeável. Então, parede impermeável faz com que V1 e V2 sejam constantes. E N1 e N2 também são constantes, né? Então, aqui eu poderia também dizer que, nesse caso, N1 é constante. Vou colocar aqui se é constante, copiar, colar. Então eu tenho muitas coisas constantes, né? Então, como a parede é impermeável, o número de partículas é constante nos dois subsistemas. E como a parede entre os dois subsistemas é fixa, então o volume deles, o volume dos subsistemas também é fixo. Então, se isso aqui é constante, eu não posso colocar como variável independente. Isso aqui é tudo constante. Constante não pode entrar como variável independente. Então, apago todas as constantes. E aí o que a gente observa é aquilo que eu escrevi inicialmente. A entropia ela é função apenas da energia. Ok. Então a gente já tem aqui essa entropia total. Então, como eu sei que a entropia total ela é função só da energia do subsistema 1 e da energia interna do subsistema 2, isso significa então que o diferencial da entropia será o quê? Derivada da entropia com relação à energia 1
né, para V1 em 1 constante, vezes o diferencial da energia 1, mais derivada da entropia com relação à energia 2, para V2, com V2 em 2 constantes, vezes DU2. Por outro lado, nós vimos que DU2 é menos DU1, né? Então nós vimos aqui, ó, que DU2 é igual a menos DU1. Então eu posso escrever aqui menos DU1. Então fica o menos aqui, ó. Eu posso tirar isso aqui em evidência. Ok, mas quem é a derivada da entropia com relação à energia com volume e número de partículas constantes? E a gente volta para cá, né? Então nós vimos a derivada da entropia com relação à energia com volume e número de partículas constantes. Exatamente isso aqui. É 1 sobre a temperatura. Então voltando para cá, a gente conclui lembrando isso aqui, ó, né? Lembrando disso, dessa fórmula, a gente conclui que ds é igual a 1 sobre a temperatura do subsistema 1 menos 1 sobre a temperatura do subsistema 2 vezes a energia, o diferencial de energia interna do subsistema 1. E a gente vai analisar as situações que a gente vai ter. Então, primeira coisa, o calor vai ficar passando, digamos que a temperatura 1 é maior. O que vai ficar acontecendo? O calor vai ficar passando do meio 1 para o meio 2, do subsistema 1 para o subsistema 2, até que elas atinjam o equilíbrio, né? Então vai chegar um momento que eles vão atingir o equilíbrio. Então vamos falar primeiro do equilíbrio. No momento que atingiu o equilíbrio, a entropia não varia mais, ela se torna constante, né? Ela atingiu o máximo, podemos pensar do ponto de vista do máximo, né? Então ela atingiu a entropia máxima, ela está no máximo, diferencial igual a zero, né? Então, nesse caso, eu vou ter então que obviamente que o que vai ser igual a zero é esse primeiro termo, né? Então, a gente tem que fazer a solução que funcione para qualquer situação, né? Então, aquela que vai funcionar em qualquer situação é esse caso aqui, que ocorre exatamente quando as temperaturas são iguais, né? Então, o que a gente conclui é que quando a gente chega no equilíbrio, o que acontece? As temperaturas se tornam iguais, são as temperaturas de equilíbrio, né? Então, a temperatura vai variando, quando chega no equilíbrio, essas temperaturas se igualam, né? E se tornam, elas vão variando e com o tempo, até que elas se equilibram e igualam a uma certa temperatura de equilíbrio. Ok, mas vamos voltar para um pouco antes de atingir o equilíbrio, né? Então, antes de atingir o equilíbrio, equilíbrio, esse equilíbrio tem um nome, né? Equilíbrio térmico. Então, um pouco antes de atingir o equilíbrio, o que vai acontecer? A entropia, ela está aumentando, né? A entropia ela vai crescendo. Então, ΔS é positivo. Ele não é isentrópico, né? Porque, em geral,
O que acontece é que em geral, os processos não são reversíveis, né? O processo reversível é uma idealização. Então, os processos, em geral, são irreversíveis. Então, o que acontece é que a entropia, na verdade, aumenta. Então, pouco antes de atingir o equilíbrio, o diferencial da entropia é positivo, ele está aumentando com o tempo, né? Então, significa que 1 sobre T1, né, que é o ds, menos 1 sobre T2, diferencial da energia, isso é positivo. E agora a gente pode analisar, né, todos os casos possíveis. Então vamos pensar aqui no primeiro caso, que é o seguinte: T1 é maior do que T2. A gente já viu que se T1 é maior do que T2, 1 sobre T1 é menor do que 1 sobre T2. Isso significa então que 1 sobre T1 menos 1 sobre T2 é negativo. Mas se isso é verdade, né? Se isso é negativo, então o que vai acontecer? Esse produto aqui, ele tem que ser positivo. Ora, se esse aqui é negativo, para o produto ser positivo, a única maneira é o diferencial de energia D1 ser negativo. Isso significa que o quê? Que a energia do subsistema 1 diminui. Mas que a energia do subsistema 2 é menos a energia do subsistema 1. Então, ela vai ser o quê? Positiva. Então, quer dizer que a energia do subsistema 1 está diminuindo e a energia do subsistema 2 está aumentando. Exatamente o que acontece, né? Se a temperatura 1 era maior, tinha mais energia. E a temperatura 2 era menor, tinha menos energia. E aí o calor ficou passando do meio 1 para o meio 2, né? Porque o calor vai de onde tem mais temperatura para onde tem menos, vai da maior para a menor temperatura, né? Então a energia é transferida do subsistema 1 para o subsistema 2. Isso faz com que a energia do subsistema 1 diminua e a energia do subsistema 2 aumente. Ok. Um segundo caso que a gente pode ter é o T1 menor do que T2. Nesse caso, se eu inverter 1 sobre T1, aí inverte aqui. É maior do que 1 sobre T2. Então isso implica que 1 sobre T1 menos 1 sobre T2 vai ser positivo. Ora, se essa diferença é positiva, significa que o diferencial DU2, DU1, como esse produto aqui tem que ser positivo, se esse aqui é positivo, esse também é positivo. Então, DU1 precisa ser obrigatoriamente positivo. Ora, mas se DU1 é positivo, isso implica que DU2, que é menos DU1, é negativo. O que acontece nesse caso? A temperatura do subsistema 2 do subsistema 1 é menor, então o calor sempre vai da maior para a menor temperatura. Então a energia flui do subsistema 2 para o subsistema 1. Então a energia do subsistema 1 está aumentando e a energia do subsistema 2 está diminuindo, que é exatamente o que está mostrando aqui. Isso aqui positivo significa que a energia do subsistema 1 está aumentando. A variação negativa quer dizer que a energia do subsistema 2 está diminuindo, exatamente como o esperado, né? Ok, vamos seguir, só que agora falando do equilíbrio mecânico. Equilíbrio mecânico. O que vai mudar no equilíbrio mecânico? Então, vamos pegar aqui a mesma situação, ó, tudo igual. A descrição ela é geral, serve para todos os casos. A única coisa que muda, ele não vai poder
ter equilíbrio mecânico com uma parede fixa, né? Então essa parede entre os dois tem que ser uma parede móvel, um êmbolo, né? Então se for uma parede móvel, aí sim, o que vai mudar? O fato da parede ser uma parede móvel muda tudo, né? Que se a parede é móvel, significa que o volume não é mais constante. Então isso aqui corta, ó, né? Então o fato da parede ser móvel vai fazer com que o volume não seja mais constante. E aí a gente continua tendo aquela primeira condição, né, da energia, só que a gente tem uma segunda condição agora. A gente tem uma segunda restrição, que é o seguinte, ó. Du é igual a U1, du1 mais du2, que é igual a zero, né, porque é constante, e dv é igual a dv1 mais dv2, que é igual a zero, porque também o volume total é constante. Então, daqui a gente conclui que du2 é igual a menos du1 e dv2 é igual a menos dv1. Então, a gente tem esse resultado. E agora a gente vai escrever a entropia total, né? Mas a entropia total agora, ela não é mais função só da energia, né? Porque a entropia é função da energia, do volume e do número de partículas. A gente só excluiu o volume e o número de partículas naquela hora porque eles eram constantes. O número de partículas continua constante, então ele não vai entrar como variável independente, né? Mas o volume dos subsistemas, o volume V1 e V2 não são mais constantes. Então a entropia total agora, ela é uma função da energia do primeiro subsistema, do volume do primeiro subsistema, da energia e do volume do segundo subsistema, que é a soma da entropia do primeiro subsistema, que é a função da energia e volume do primeiro subsistema, mais a entropia do segundo subsistema, que é a função da energia e do volume do segundo subsistema. Ok, e aí o que a gente vai ter é que o diferencial da entropia é a derivada da entropia com relação à energia 1, aqui para ver um constante, deu 1, mais a derivada da entropia com relação ao volume 1, para com a energia 1 constante, né? dV1 mais derivada da entropia com relação a U2, e aqui com V2 constante, dV2 mais derivada da entropia com relação a V2, aqui dU2, né? Aqui dV2 para U2 constante. Ok, então a gente chega nessa expressão, né? Só fazendo aquela questão de derivar com relação a cada uma das variáveis independentes, multiplicando pelos diferenciais de cada variável independente. E agora a gente vai usar duas relações, né? Porque a gente tem a derivada com relação a U e a derivada com relação a V. Então se a gente volta, ó, então a gente tem essas duas relações aqui, né? Derivada da entropia com relação a U e a derivada da entropia com relação a V. O N não entra, né? Porque ali é constante mesmo. Então não vai precisar dele, né? Então, lembrando disso aqui,
como? Então, eu vou ter que o diferencial da entropia vai ser igual a quê? Vou colocar aqui. O diferencial da entropia vai ser igual a 1 sobre T1 du1 mais... eu vou mudar a ordem, botar esse primeiro. Mais 1 sobre T2 du2 mais... Vou colocar esse agora, que é P sobre T, né, derivado com relação a V. Então é P1 sobre T1 dV1. E esse aqui por último, né, derivada do S com relação a V2, é igual a P2 sobre T2 dV2. Então a gente vai ter o seguinte, que ds é igual a... Lembrando que... O que eu vou substituir aqui? Isso aqui é menos du1, né? E isso daqui, como a gente viu, é menos dv1. Então daqui eu posso escrever que ds é igual a 1 sobre T1 menos 1 sobre T2 du1 mais P1 sobre T1 menos P2 sobre T2 vezes dV1. E no equilíbrio a gente já atingiu o máximo, né? Então ds é igual a zero. E aí a conclusão é que isso aqui tem que ser zero, logo T1 tem que ser igual a T2, igual a temperatura de equilíbrio, né? E a pressão P1 é igual a P2, igual a pressão de equilíbrio. Então a gente chega nessas condições, né? A condição de equilíbrio térmico e a condição de equilíbrio mecânico. Essa é a condição de equilíbrio térmico, condição de equilíbrio mecânico, né? Ok, só que a gente ainda tem que fazer aquelas análises, né? Antes de chegar ao equilíbrio, de atingir o equilíbrio, então ainda não atingiu o equilíbrio. Quando ainda não atinge o equilíbrio, o ds está aumentando, então ele é positivo. Então a gente vai ter o seguinte, ó, deixa eu só deixar claro aqui, a gente já atingiu o equilíbrio mecânico, né? Que eu estou analisando aqui, equilíbrio mecânico. Então considerando que ele já atingiu o equilíbrio térmico, ele zera isso daqui. Só que como ele não atingiu o equilíbrio mecânico, o ΔS ainda não ficou igual a zero, ainda não está no máximo. A entropia não está no máximo ainda. Então, nesse caso, P1 sobre T1 menos P2 sobre T2 vezes dV1, né? Desculpa, dV1, ele tem que ser positivo. E aí, obviamente, que é aquela mesma análise, né? Então, tem dois casos possíveis. P1 maior que P2. Se P1 é maior que P2, o que vai acontecer? As temperaturas já estão no equilíbrio térmico, então elas são iguais. Então, aqui vai ser P sobre T, onde T já é a temperatura de equilíbrio, né? Então, tem T1 igual a T2, que é igual a temperatura de equilíbrio. Então, e aí a temperatura ela é positiva, não vai interferir em nada, né? Pode ter passado multiplicada para o outro lado, porque ela é positiva, não vai influenciar em nada. Então, se isso aqui for positivo, a pressão é maior que a pressão 2, como esse produto tem que ser positivo, o dV1 também tem que ser positivo, né? Então, se a pressão for maior, se essa pressão é maior, ele vai empurrar a parede móvel.
então o volume vai aumentar. Isso que ele está falando. Se a pressão 1 ela é maior, o volume 1 aumenta, né? E o volume 2, que é menos dV1, diminui. Óbvio, se um aumenta, o outro diminui. Ok? Então faz sentido. Agora, se a pressão 1 é menor do que a pressão 2, se a pressão 2 é maior, quem vai empurrar a parede móvel é aqui o sistema 2. Vai deslocar para cá, ó. O volume aqui aumenta e o volume 1 diminui. Então é o que a gente tem aqui, ó. A gente tem que dV1 é negativo, quer dizer que o volume diminuiu. E o dV2 vai ser positivo, né? Porque ele aumentou. Ok? E aí falta, para encerrar, falar só do equilíbrio químico, né? Então, para fechar, a gente tem que falar do equilíbrio químico. E é tudo igual, ok? Mesma coisa aqui, ó. Então a gente vai acrescentar mais uma coisa, né? Então, tudo igual. Só que a gente vai acrescentar mais uma condição aqui. Né? Mais uma mudança. O que a gente vai mudar? Eu copiei aqui o equilíbrio. Esse aqui não tem. Esse já que a gente já fez. A gente vai fazer agora o equilíbrio químico. O que vai mudar agora, né? Isso aqui a gente já tinha tirado, a parede já era móvel, né? E aí, vamos supor que ele já atingiu o equilíbrio mecânico, né? A gente vai fazer agora, a única coisa que a gente vai mudar é que a gente vai colocar uma parede permeável, né? E aí a troca por essa parede permeável vai fazer com que as partículas consigam passar pela parede, né? Então o número de partículas no subsistema 1 não é mais constante, o número de partículas no subsistema 2 não é mais constante, né? Então o fato da parede ser permeável faz com que os números de partículas em cada subsistema não sejam mais constantes. E aí basicamente o que vai mudar é que eu vou acrescentar mais uma linha aqui, ó. O número de partículas, como a gente viu, né, é o número de partículas no subsistema 1 mais o número de partículas no subsistema 2, que é constante. E aí isso aí implica que dN é igual a dN1 mais dN2, que por sua vez é aí igual a zero, né? Porque o número total de partículas é constante, né? A parede de fora ela é impenetrável. Então o que vai mudar é que a gente tinha lá que dU2 era menos dU1, dV2 era menos dV1, e analogamente dN2 vai ser igual a menos dN1. E aí a gente vai escrever a entropia. A entropia agora total, ela é função de U1, vou até separar aqui o 2, V1, V2, N1, N2, que é igual a S1 de U1, V1, N1, mais S2 de U2, V2, N2. Ok? E aí o que a gente vai ter é que o diferencial de S é um negócio imenso agora, né? É a derivada de S com relação a U1 vezes dU1
V1 N1 constante, mais derivada da entropia com relação à energia interna do subsistema 2, com V2 e N2 constante, dU2, mais derivada da entropia com relação ao volume 1, dV1, aqui com energia 1 e N1 constante, mais derivada da entropia com relação ao volume 2, dV2, aqui com a energia 2 e número de partículas 2 constante, mais derivada da entropia com relação ao número de partículas 1, dN1, com U1 e V1 constante, mais derivada da entropia com relação a N2, vezes dN2 para energia 2, volume 2 constante. Essa aí é o diferencial da entropia, né? Para esse caso. Só que a gente viu em aulas anteriores essas equações de estado, né? Então, pegando todas as equações de estado, aliás, as equações de estado na representação da entropia. Só essa aqui que interessa pra gente. Ok, vamos colar isso aqui. Então vamos colocar assim, ó, como isso, deixa eu dar uma encolhida nisso aqui. Então, o que eu vou ter? Eu vou escrever tudo isso aqui, ó. Copia, cola. E aí a gente vai ter o seguinte, que isso daqui, ó, derivada da entropia com relação à energia, é 1 sobre a temperatura. Que é 1 sobre a temperatura. Aqui eu já posso trocar, né? Por du, só troca esse sinal aqui, ó, du1, 1 sobre a temperatura 2, e pode tirar a evidência aqui. Então vai ficar aqui menos. Isso aqui vem para cá. Isso aqui vem para cá. E por outro lado, o dV2 é menos dV1. Então vai ficar aqui menos dV1. Eu posso tirar o dV1 em evidência. E derivada de S com relação a V1 é P sobre T. Então vai ficar P1 sobre T1 menos P2 sobre T2. Então vai ficar aqui P1 sobre T1 menos P2 sobre T2 vezes dV1. Mas isso daqui, quem é? Derivada da entropia com relação ao número de partículas é menos o potencial químico sobre a temperatura. Então isso daqui nada mais é do que potencial químico menos o potencial químico 1 sobre a temperatura 1. E aqui vai ser menos dN1. E aqui é igual a menos o potencial químico 2 sobre a temperatura 2. Então aqui é o único que troca, né? Porque vai ficar, no caso, potencial químico 2
sobre temperatura 2 menos o potencial químico 1 sobre temperatura 1 vezes dN1. Então fica essa formulazinha aí. Ok? E aí no equilíbrio químico, né? ds igual a zero. Então eu vou ter o que? Temperatura 1 igual a temperatura 2. Colocar aqui só no equilíbrio, quer dizer, todos no equilíbrio termodinâmico, né? Pronto, fica melhor. Então no equilíbrio termodinâmico, as temperaturas se igualam para essas condições para essas paredes que a gente, para esses vínculos escolhidos, né? P1 igual a P2 e potencial químico 1 igual a potencial químico 2. Só que agora antes do equilíbrio químico. Então, considerando que ele já atingiu o equilíbrio térmico, atingiu o equilíbrio mecânico, já moveu o que tinha que mover a parede, mas aí, por último, ele vai atingir o equilíbrio químico. E aí, algumas partículas vão continuar ainda passando de um lado para o outro, né, até atingir esse equilíbrio químico. Enquanto isso, a entropia então não chegou no seu máximo, então a entropia está aumentando. Então, nesse caso, esses caras aqui zeraram, só sobra isso daqui da entropia. Então, eu vou ter um potencial químico 2 sobre a temperatura 2, menos o potencial químico 1 sobre a temperatura 1, isso vezes dN1, né, a variação do número de partículas, isso é maior do que zero. Então, conclusão, se o potencial químico 2 é maior do que o potencial químico 1, isso aqui é positivo, né? Lembrando que essas temperaturas já atingiram o equilíbrio, aqui um equilíbrio térmico, né? E aí como o potencial químico 2 é maior, isso aqui vai ser positivo. Então isso aqui positivo, para dar positivo, né, que é positivo, aqui tem que ser positivo. Então quer dizer que o número de partículas vai estar aumentando do lado 1 e do lado 2 diminuindo. É óbvio, né? Se o potencial químico 2 é maior, quer dizer que as partículas vão estar passando, as partículas sempre vão do maior para o menor potencial químico. Então elas vão estar vindo do sistema 2 para o sistema 1, né? Então quer dizer que eu tenho mais partículas aqui do que aqui, tem menos aqui, né? A concentração é menor. Essa menor concentração de partículas faz com que o potencial químico seja menor. E aí as partículas sempre vão de onde elas estão mais concentradas para onde está menos concentrada, vai do maior para o menor potencial químico. Isso vai fazer com que o número de partículas aqui aumente e o número de partículas do 2 diminua, exatamente como está previsto aqui, né? A fórmula, então a matemática ela não erra, né? Agora, se o 1 é maior, isso aqui vai dar negativo. Para esse produto dar positivo, isso aqui também tem que ser negativo. Então, dN1 é menor do que zero, quer dizer que o número de partículas do lado 1 está diminuindo e o número de partículas do lado 2 está... Opa, aqui não é igual a zero, não. É menor que zero. Está aumentando. Por quê? Porque se o potencial químico é maior aqui, quer dizer que a concentração é maior de partículas aqui. A concentração aqui é menor. Então, o fluxo de partículas é do maior para o menor potencial químico. É de onde tem maior concentração para onde tem menor concentração. Isso vai fazer com que o número de partículas aqui diminua e o número de partículas aqui aumenta, exatamente como previsto pela equação.
E é isso, essa aula já ficou longa. Na próxima aula a gente continua falando de potenciais termodinâmicos.